Sejam muito bem-vindos ao podcast, ao Upcast, o podcast do BN Up. Aqui você vai conhecer um pouco da vida, da rotina, da trajetória de empresários e empresárias que fazem parte do nosso grupo de network. Hoje nós estamos com a Giovana Valesca. Prazer estar aqui. Com a Ana Karina Seja nos bem-vinda, apoiando. meu bem. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nosso bate-papo bem legal, nós iremos falar dos nossos patrocinadores. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma solução mais estratégica para reduzir custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro, executando seu projeto com a ENGIE. Meta Plano Contábil. Precisando de uma contabilidade que seja parceira do seu negócio? A Meta Plano Contábil é muito mais do que um escritório tradicional. Somos especialistas em contabilidade consultiva, com foco total em resolver problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Aqui, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Trabalhamos com disponibilidade, pessoalidade e total legalidade, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, com orientação estratégica e suporte próximo em cada ocasião. Se você busca um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples, objetivas, conte com a Meta Plano Contábil. Aqui o seu negócio tem prioridade de crescer com segurança. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está na estratégia que constrói com qualidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atende à sua necessidade e não do assessor que precisa ficar batendo meta para ganhar sua comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende pessoas e atende objetivos. Salso Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em brand e marca, vou te fazer uma reflexão. É mais fácil manobrar um hatch, um carro hatch ou uma carreta? Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para começar a sua manobra é enquanto o seu carro ainda é pequeno. Esse processo é mais barato, mais rápido e mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer investir em branding, chame a Salso, que com certeza irá colher frutos e resultados. Também queremos fazer uma menção honrosa à Murata Advogados, que é um dos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Bom, agora nós vamos iniciar esse bate-papo agradável. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Giovana Valesca. Novamente. Bem-vinda. Obrigada. Gil, para começar, me conta um pouco sobre quem é você, quem é a pessoa, antes da profissional, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou filha amada de Deus, feita à imagem e semelhança dele. Meus pais são João e Marina, né? E eu tenho o prazer de ser uma estrangeira que mora hoje no Brasil. Esse Brasil lindo e maravilhoso. Ano passado eu tive o prazer de viajar para a Turquia com minha mãe, Israel e a Turquia. E em Israel me ofereceram trabalhar lá. Um amigo argentino falou: Gil, você poderia ficar aqui, fazer isso, assado. E eu senti no meu coração que verdadeiramente o meu lugar era aqui no Brasil. Então, embora eu possa morar no lugar do mundo que eu quiser, hoje eu tenho o grande prazer de morar nesse Brasil lindo e querido, e meu coração, né, está onde meu propósito me leva. E hoje, o que te motivou, né, a começar o seu negócio? Quando a gente fala, a gente que conhece, né, a Gil, ela é uma pessoa sensacional. Eu quero que ela consiga transportar isso para quem está nos assistindo. Como que você começou a sua trajetória profissional como empresária, antes de a gente seguir na jornada? Acredito que a trajetória profissional de todo ser humano começa desde que é criança. Aí vem algumas coisas que têm a ver com conhecimento, experiência, a vivência dos pais. Eu lembro do meu pai sempre trabalhando com empresários, empreendedores, e eu, criança, né, ia com ele, acompanhava ele, e eu ficava em reuniões onde ele conversava com as pessoas, eu estava sentadinha, caladinha, mas ouvia tudo. Isso me levou, obviamente, a ter essa postura profissional e empresarial que eu tenho. Passou o tempo, eu estudei jornalismo. Eu sempre fui muito desejosa de saber mais a fundo as coisas. Eu queria saber sempre o porquê de tudo. Isso me levou para
o jornalismo. Fui a mais nova a me formar na Argentina, porque, dito seja de passo, eu nasci na Bolívia. Eu quero falar isso, que é bem importante. Todo mundo fala, você é colombiana, você é venezuelana. Não, eu sou made in Bolívia, nasci na Bolívia, cresci, me formei na Argentina, né? E depois, hoje, moro no Brasil. Na Argentina fui a mais nova em me formar como jornalista. Depois recebi um convite para trabalhar em mídias, rádio e TV como apresentadora e produtora no meu país. E aí comecei minha vida de ainda mais entender e conhecer como que era a postura dos empresários, né? Porque eu entrevistava muitas pessoas, inclusive cheguei a entrevistar o presidente do país que estava, né, naquele momento governando o país. E minha trajetória, que me levou a ser o que hoje faço, tem a ver com o fato de que eu conheci uma pessoa da qual me apaixonei, um executivo de uma empresa internacional bem reconhecida. Ele estava como diretor de projetos dessa empresa para a América do Sul. Nós começamos a namorar depois de dar muito trabalho a ele, né? Porque quem quer tem que se esforçar para alcançar aquilo de bom que tem. Começamos a namorar, nós já tínhamos marcado a data para ele pedir minha mão, né? A data, começamos a planejar nosso casamento, a lua de mel. Tudo estava, como diria o Chapulin Colorado, friamente calculado. E faltando 10 dias para ele chegar no meu país e pedir minha mão, ele faleceu. Faleceu porque descobriram que ele tinha leucemia e em alguns dias ele partiu a uma melhor vida. É bom para aqueles que já não estão entre nós, mas a dor fica com aqueles que estamos aqui. Isso me levou de uma forma ou outra a viver um desequilíbrio emocional muito grande. Eu que nunca tinha um perfil de depressão e ansiedade, comecei a ficar muito mal, né? Eu ficava sem comer, sem dormir, o mundo caiu. Realmente foi muito difícil eu voltar à realidade de hoje. Eu lembro que não dormia porque o pouco que eu dormia acordava ou vendo ele ou ouvindo ele, né? Isso tirava realmente muito meu sono. Eu lembro que ia para o médico e eles davam para mim um remédio para eu dormir. A recomendação do médico era tomar só a quarta parte do remédio. Eu tomava o remédio tudo e não conseguia dormir. Então, foi muito difícil. Pessoas, tentei ajuda profissional, tampouco resolvia. Cheguei a enxergar literalmente branco e preto, porque o cérebro procura sempre saídas rápidas para nos proteger. Mais para frente falarei como é o papel do cérebro. O cérebro tem um papel tão maravilhoso em nós, seres humanos, mas vivi um desequilíbrio muito grande. Isso me levou, obviamente, a deixar todos os negócios que tinha, porque para aquele momento, além de eu trabalhar na TV e rádio, eu tinha alguns outros negócios paralelos. Eu tive que deixar tudo, porque, obviamente, eu emagreci, meu aspecto tinha mudado, eu tinha envelhecido muito e estava perdida, né? Meus pais que não me ajudaram, eles pretendiam fazer viagem comigo, fazer alguma coisa, mas eu estava fechada na minha dor, na minha tristeza, porque o panorama que eu tinha criado na minha cabeça não chegou a ser uma realidade. Um dia, eu lembro que estando com minha família, o meu papel era de um zumbi, né, na casa, porque eu sentava chorando. Quem me conhece hoje acha ilógico, né, sadio de que era uma zumbi, chorava, sentava, chorava, parava, chorava, vivia como uma zumbi, literalmente. E um belo dia, estávamos na minha casa, íamos assistir um filme, e aí meu pai me viu chorando novamente porque eu sentada, todo mundo se divertindo, dando risada, e eu era a única que chorava. Meu pai falou: filha, deixa partir o Luigi, deixa que ele possa descansar em paz. E se você está vivendo desequilíbrio emocional, você entende que não conseguimos verdadeiramente controlar nossa vida emocional. Nós, inclusive, quem está machucado tende a machucar aquele que está por perto.
Naquele momento, olhei para meu pai e levantei a voz e comecei a falar com ele de forma muito grossa e falei: você acha que é fácil? Eu não consigo superar isso, não consigo deixar de chorar, eu não consigo superar a dor no peito. Eu nunca tive um namorado que faleceu. E naquele instante, meu pai começou a chorar copiosamente. E ele diz: eu tampouco nunca tive uma filha que perdeu o namorado. Eu tampouco nunca tive uma filha que está vivendo e sofrendo isso. Mas Deus sabe que se eu poderia trocar a vida do Luigi pela minha vida, com o fim de não ver chorar você, eu daria a minha vida. Aí eu percebi que estava machucando meu pai. E aí, depois dessa situação, eu decidi fazer alguma coisa. E como tínhamos um convite para vir para o Brasil, eu aceitei o convite. Fomos para Cabo Frio de férias. Era a terceira vez que eu estava vindo de férias para o Brasil. E eu lembro que, faltando alguns dias para chegar em Cabo Frio, Rio de Janeiro, eu recebi uma carta do meu namorado falecido, que ele expressava que eu era o presente que ele tinha pedido para Deus. Né? Ele comentava muitas coisas e entre elas falava de que cada vez que eu percebia um vento no rosto, que eram as carícias que ele tinha reservado para mim, e cada vez que eu esteja diante do mar, que eu lembre que esse é o amor que ele levava com ele, que também era para mim, mas que Deus tinha outros planos. Né? Recebi essa carta e aí chegou a viagem. Então, nós estamos em Cabo Frio, eu lembro, eu ainda com essa dor, essa tristeza de ter perdido o meu namorado. Estávamos na praia, né, tomando sol, eu olhando o mar, lembrando da carta do Luigi. E eu sentei e falei para meu pai: pai, eu vou morar no Brasil. Aí meu pai sentou, levantou os óculos, falou: o quê? Eu vou morar no Brasil. E meu pai falou: tá bom, filha, tá bom. Ele baixou os óculos e deitou novamente, né? Eu acho que meu pai falou: minha filha já tá pirada, já viveu, sofreu, chorou tanto que... Voltamos para o meu país, eu vendi o que dava para vender, doei o que dava para doar. E aí vim para o Brasil. Meu irmão, um dos meus irmãos decidiu me acompanhar. E muitas pessoas pensam que mudar de país, mudar de estado, de cidade, de trabalho é a solução. Mas se o emocional não está resolvido, isso aí será a mochila que você levará para todo lado. E levará você a estar doente. E aí eu quero abordar o tema de que eu vim para aqui, para o Brasil, mas não resolvi a situação, porque a mochila emocional continuava. Foi passar um tempo, meu irmão decidiu voltar para a Argentina. Eu fiquei sozinha aqui no Brasil e começou um calvário, literalmente. Porque no meu país eu tinha amigos, você que vem de outro estado, né? Essa mudança é muito desafiadora. Mudar de casa é desafiador. Muito. Imagina a cidade, que doideira na situação que você está. Ou do país, né? Meu Deus. O idioma muda, a cultura, né? Tudo Muda a cultura de um bairro a outro, já, até a cultura de um bairro a outro muda, do estado, imagina de um país, né? E eu lembro que estando sozinha, comecei a ficar muito doente, mas literalmente muito doente, ficava sempre resfriada, sempre com problemas intestinais. Nesse período eu tive herpes zoster, que para quem não sabe é uma inflamação que tem a ver com o nervo, o músculo inteiro. Muitas pessoas vão para o hospital para tomar, esqueci o negócio que também, porque a dor é muito forte. Para mal? Né? O que tomam é morfina. Morfina. Nossa. Eu não tinha ninguém que fosse comigo tomar morfina, porque a dor era na minha casa e eu sozinha. Meu Deus. Né? E também nesse período eu tive diagnóstico de câncer. E aí foi um caos na parte emocional e física. Doente, mas também, né, com o emocional. Porque o emocional leva às doenças, traz as doenças físicas, né? Exatamente. E naquele momento eu não entendia. Não entendia o que estava acontecendo em mim, mas eu sabia que eu estava sempre doente, uma coisa outra. Eu lembro quando fui para a mastologista, isso que tinha que fazer, ele falou: você tem câncer.
Ela Que ótima notícia, né? Que notícia. Não teve nem a delicadeza de dar uma informação de uma forma. Sim. E eu fiquei 2 semanas sem contar para ninguém, fazendo os estudos para confirmar, graças a Deus, o meu princípio espiritual, que é dos pilares que eu tenho nos meus processos, é muito grande. Naquele momento eu pedi a Deus que possa me dar o milagre que a Bíblia fala, né? Porque eu sou uma pessoa que entende muito da parte da ciência, das emoções. Depois falarei das especialidades que tenho, mas também eu acompanho muito a parte espiritual. Sim. E tem uma parte na Bíblia que diz que pelas feridas de Jesus nós somos curados. E eu acredito que naquele tempo que eu recebi o diagnóstico de câncer, foi Deus que me curou. Sim. E aí foi passando esse caos emocional onde eu não me entendia. Eu sempre ficava com aquela dor no peito, né, pela tristeza que eu sentia. Sim. Porque eu disse que cientificamente o coração não dói, tá? Depois me lembro de comentar um pouco o que acontece com o coração, porque parece que dói, então. E um belo dia, eu chegava em casa, eu tinha me acostumado a um padrão de chegar em casa, como estava sozinha, eu chegava em casa, chorava, sempre terminava no chão, deitada na parede, chorando com essa dor no peito, né? Pensando que a vida não tinha mais solução, pensando que minha vida ia terminar desse jeito, até que caiu a ficha. Caiu a ficha e ela era de que o que estava me acontecendo não tinha a ver com a vontade de Deus, não tinha a ver com que o destino preparou isso para mim, sino que realmente estava vinculado àquilo que eu poderia fazer para alterar minha vida. Ou seja, que eu tinha que ajustar alguns cabos na minha cabeça para sair dessa situação emocional. E essa mesma noite eu lembro que comecei a procurar no computador algo que me ajude a desligar o emocional, né, do cérebro. Eu queria desligar, eu não queria sentir mais. E aí começou minha jornada por entender como que funciona o cérebro e as emoções. Aí que começou essa jornada em entender como eu posso lidar e equilibrar minha vida emocional. E foi tão maravilhoso porque comecei a investir em cursos, formações, aulas, que me levaram a esse mundo tão amplo do cérebro e as nossas emoções. Ciências como a psiconeuroimunologia, ciências como a epigenética, ciências como a gerontologia, a neurociência, a programação neurolinguística e quantas outras, fazem que nós possamos trabalhar com a parte cerebral e também possamos liderar sobre nossas emoções. E eu comecei a estudar e comecei a, inclusive, pesquisar algumas questões, alimentos, por exemplo, que podem ajudar no emocional, ações do dia a dia que podem ajudar no emocional. Eu lembro que comecei a comer mais apimentado, porque o apimentado acelera o metabolismo, mas também ajuda a criar morfina, um pouco de adrenalina, isso ajuda no emocional. Eu comecei a correr sozinha, eu comecei a perceber de que tinha alguns gatilhos, por exemplo, de chegar na minha casa, não ter ninguém, estar sozinha, isso já me deixava abalada. E eu lembro que chegava com roupa social e quando percebia isso, colocava os tênis e eu era na rua correndo sozinha, com roupa nem social, mas com tênis. Tudo que eu aprendia, eu aplicava em mim. O interessante disso é que minha pele começou a melhorar, minha saúde começou a melhorar, minha visão de negócios começou a melhorar. Naquele momento eu fazia consultorias para empresas que queriam fazer vendas, né, no mercado da América do Sul, e de ser a funcionária chegar a ser a sócia da empresa. Por quê? Porque meu emocional estava melhor. Muitas coisas começaram a mudar porque tudo que eu estudava aplicava em mim. E foi sensacional porque começou uma jornada de autotransformação. Agora, vocês querem saber como cheguei à parte de terapias? Gostariam de saber? Sim. Ou se tiver alguma pergunta, por favor, está à disposição. Não, eu queria ouvir um pouquinho de você. É interessante você falou da questão da dor, né? Como que essa dor, ela te moldou para você até tomar essa decisão de, cara, agora eu vou alterar o meu destino, eu vou fazer alguma coisa diferente nesse sentido. Quando a gente olha pelo lado empresarial, né, da Giovana Valesca, que é empresarial, fala um pouquinho do que você contribui, né, para essas pessoas que passaram muitas das vezes por aquilo que você passou ou que outras estão nesse caminho, né, de decadência
E assim, eu acho esse assunto ele é muito importante. A gente sempre conhece alguém que ou precisa ou que passa por algum tipo de situação como essa, né? E que muitas das vezes elas acabam desistindo, né? E não foi o seu caso, você está aí, e isso acaba sendo um exemplo, né, para muitas pessoas. Então fala um pouquinho da gente, da Giovana Valesco como empresária, o que a gente consegue, que ela consegue oferecer para as pessoas, com quem se relaciona com ela, os serviços, né? E principalmente ajudar a pessoa a colocar na cabeça dela esse gatilho, né? Como é que como é que você fez? O que te foi importante de, cara, agora eu vou mudar a minha vida, vou mudar o meu destino, vou levantar da cadeira e vou fazer isso, para aquelas pessoas que muitas das vezes desistem no meio do caminho. Eu quero falar, sobretudo, para você que está assistindo esse podcast, que se está em uma situação ruim, seja no emocional, seja no financeiro, seja no familiar, que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Que existe uma parte chamada livre-arbítrio que nós precisamos usar para ver o que podemos fazer para superar essa situação. E foi meu caso. Eu comecei a pesquisar e estudar várias coisas que tinham a ver com a parte emocional e a parte cerebral, que me ajudaram a ter estabilidade. Como você fez 3 perguntas em uma só, eu vou responder essa pergunta em partes. Como eu cheguei a fazer o que eu faço? Eu, naquele tempo, estava dando consultoria para uma empresa em Guarulhos. Era uma pessoa que se movimentava de uma ponta de São Paulo ia para a outra com o intuito de atender as empresas. E atendendo uma delas, uma empresa suíça, estava dando uma consultoria para uma equipe de 12 pessoas. Parte dessa equipe era a diretora de uma área da empresa suíça. E ela ficou muito próxima de mim e já falou: Gil, eu gostaria de tomar um café com você, fomos tomar um café. E aí ela comentou o seguinte: Gil, eu não comentei para ninguém no trabalho, só para meu chefe, mas eu quero contar para você que estou com câncer. Estou com câncer no seu sistema no nível bem avançado. Nossa. Câncer, a palavra câncer para mim representava um desafio, porque o meu namorado faleceu de leucemia, então isso já produzia uma dor no estômago, literalmente. Quando eu vi ele, eu falei: Lilian, olha, eu estou estudando umas questões que têm a ver com o emocional e com a saúde. O Instituto Hermes dos Estados Unidos, instituto que ainda sou parte, sou aluna dele, eles confirmam, tá? O foco deles é ver o impacto que tem no coração, tá? E no cérebro e na saúde, quando o tema tem a ver com o emocional. Eles chegaram com pesquisas à seguinte conclusão de que 5 minutos de qualquer emoção emocional traz um impacto forte para nossas emoções, o que leva a enviar uma mensagem do coração para o cérebro de um sinal caótico. Isso é chamado como incoerência. Essa incoerência, quando a pessoa passa por 5 minutos de medo, raiva, frustração, tristeza, qualquer emoção negativa, produz no organismo 1.400 substâncias tóxicas. Ou seja, a pessoa que está ficando com um desequilíbrio emocional, não só desequilíbrio, está ficando também doente pela quantidade de substâncias tóxicas que está no organismo. A toxicidade é muito grande e traz como consequências morte dos neurônios, perda da massa muscular, aceleramento da velhice. Você está envelhecendo porque não está cuidando do seu emocional. Sim. E o quarto ponto, o mais forte, o quarto ponto tem a ver com que essas substâncias tóxicas também impactam no sistema imunológico. Sim. Então, imagina o que está acontecendo na sua vida por não equilibrar suas emoções. Sim. Tudo isso eu expliquei para a Lilian, para aquela diretora. Eu falei: você vai fazer, arrisca tudo que vou te mandar. E eu mandava várias coisas para ela. Terminou a consultoria que estamos fazendo dessa empresa, eu me distanciei dela por 6 ou 8 meses. E um belo dia, nesse ano, a Lilian liga para mim e fala: Gil, você está em pé ou está sentada? Lembra? A Lilian tinha câncer de ossos, nos ossos. E eu falei: preciso sentar, já com a dor do estômago que tinha naquele momento. A Lilian falou: fica à vontade, você é a segunda pessoa que estou ligando. A primeira foi minha mãe e a segunda é você. Ela diz: estou curada do câncer. E embora ela tinha seguido o tratamento, ela diz: sim, você sabe que seguiu o tratamento. Mas eu sei que tudo que passou, para mim, me ajudou muito. Com certeza. Eu lembro que falei: nossa, Lina, era uma confusão, porque eu literalmente comecei a chorar de emoção.
E ela me disse o seguinte: Ju, você precisa compartilhar com o mundo isso. Aí eu falei: Lina, eu não estudei para trabalhar nisso, eu estudei para mim, porque eu que necessitava. Ela falou: Ju, trabalha, faz alguma coisa, as pessoas precisam conhecer todo esse conhecimento que você tem. Sim, é verdade. Aí eu falei: Lilia, mas... E ela tocou uma parte muito importante de mim, que tem a ver com o meu propósito. Ela diz: você não pode ser egoísta e ficar com todo esse conhecimento para você. As pessoas precisam de você. Sim. Não tem clientes? Eu vou te passar. E como era diretora da empresa, né? Então ela começou a passar uns clientes, eu comecei a atender. E vários foram os cases de sucesso que eu fui tendo. No começo eu atendia online, naquele tempo que eu morava em São Paulo, eu frequentava o Clube Pinheiros, né? Eu atendia no clube, nos jardins, eu atendia as pessoas, conversava, eu tinha muito assim, você falava a Deus que as pessoas não possam chorar, né? Porque o lugar era aberto e uma pessoa que abre o coração é impossível que não chore. Depois comecei a atender na Avenida Paulista, num prédio que está bem do lado do MASP, e fui vendo as mudanças e as transformações que Deus traz nas pessoas. E o que me enche meu coração de alegria é que ver a mudança numa pessoa não tem a ver só com a pessoa. Sim. O impacto que isso traz na família e na empresa. Eu já fui visitar muitas empresas, porque depois de atender o dono da empresa, me pediram que dê uma palestra, um workshop. Eu muitas vezes entro na empresa e sou recebida da melhor forma, né? Eu lembro de uma especificamente agora, e eu perguntei para a encarregada de RH: todo mundo é tão gentil aqui? E ela me diz: não, na verdade somos, mas não tanto. Eu falei: gente, me estou sentindo presidente do país que está me atendendo tão bem. Ela falou: é que nós soubemos que você atendeu o dono da empresa. Ele mudou muito. Já não nos trata como antes. Então, quando uma pessoa lidera sobre as suas emoções, quando uma pessoa alterna o destino, como eu falo, não tem nada a ver só grande, com né? um grupo, senão com várias pessoas, né? É isso. E quando você tem facilidade da pessoa entender que ela precisa mudar, quando você for fazer uma consultoria, vou entender o que ele está passando, a pessoa quer mudar, você propõe aquela mudança para ela, como que é essa? A maioria das pessoas é fácil mudar ou ela tem um processo que ela não vai conseguir ver resultado? Fala: não, acho que não vai dar certo. A Giovana tem todas as ferramentas para quebrar. Como que você faz essa parte? Vou passar uma pergunta para a Ana. O que você acha, Ana? Eu acho que você tem todas as ferramentas que consegue quebrar esses bloqueios e conduzir, né? Eu fiz a sua mentoria e a gente fez vários exercícios, dinâmicas, né? Então ela consegue quebrar isso com o trabalho, com todo o estudo que ela fez. É muito diferenciado, é até bom você falar, porque quando a gente fala de terapia, às vezes é banalizado. Não dá para comparar um psicólogo com o teu trabalho. Não dá. Então, a gente que não é desse ramo, quais foram as formações, os cursos que você tem, que eu sei que é estrangeiro, é internacional, que te trouxe todas essas ferramentas? Que é diferente a psicologia da neurociência das emoções. Falei certo? É neurociências das emoções? Então, conta um pouco para nós sobre isso. Se nós falamos de formações, o meu desejo de mudar, eu lembro que um colega nosso falava: mas é coach. Eu falei: quer saber quantas formações de coach que eu fiz? Eu tenho 4 formações de coach, 3 nacionais e uma internacional. Eu fiz mentoria com o Tony Robbins. Para quem conhece o Tony Robbins é o pai do coaching. Do PNL. E também ele contribuiu muito no começo da programação neurolinguística. Sim. Eu ainda faço aula com a HeartMath, que é um instituto que está nos Estados Unidos, que estuda, como já disse, o impacto que as emoções causam no coração. Sim. Eu sou aluna do Dr. Joe Dispenza, um neurocientista famoso que hoje está realmente se expandindo no mundo todo. E eu fiz outras aulas que acho, desculpa, como PNL, como neurociência, porque acho que são fundamentais, mas, como diz, eu não fiz tudo isso para fazer disso uma profissão. Eu procurei tudo isso por mim. Então, se tem uma cobaia, a cobaia sou eu. Quando as pessoas falam para mim: Gil, sua pele é uma bênção, né? As dermatologistas adoram me atender. Elas falam: nossa, que pele boa.
A pele é um órgão, é o primeiro órgão que é impactado quando a pessoa emocionalmente está ruim. Sim, por isso que tem tanta dermatite, né? E tá tudo ligado à emoção. E a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E aí o cérebro, pensa no seguinte, nosso cérebro, né? Diante das situações que nós vivenciamos, seja o fato de você empresário lidar com o fornecedor, a subida do dólar, o mercado estrangeiro, as demandas dos funcionários e quantas coisas que acontecem, essa informação, quando você está naquele momento, essa informação viaja para o cérebro a 360 km por segundo. E o cérebro, que é uma parte tão fundamental que é feito, nos foi dado de uma forma estratégica, responde em 220 milissegundos. Só que ele tem como informação aquilo que você vivenciou no passado. E até o momento de você não trabalhar essa parte especificamente que tem a ligação com o passado, você fica como frustrado, patinando. Está no mesmo lugar, está querendo avançar, mas não avança. Por quê? Porque você está dentro de você, uma formação neuronal, uma estrutura, uma sinapse de neurônio com neurônio, que de uma forma ou outra o cérebro responde. Então, aí vem o foco do que o meu trabalho tem base na parte neuronal cerebral das emoções. Porque a forma como você está sentado nesse momento, a gente não programa como vai se sentar, né? A gente não diz, vou me sentar agora, vou deixar os 2 pés desse jeito. Não, você senta de forma automática, sim, né? Mas a gente não nasceu desse jeito. Todo ser humano não nasceu com medos. Sim. O ser humano não nasceu pobre. O ser humano não nasceu doente, o ser humano não nasceu para a vida desgraçada que muitos têm. Sim. O ser humano nasceu para ter uma vida e vida de plenitude. Sim. Mas as circunstâncias que nós vivenciamos no dia a dia, as circunstâncias que vivenciamos na infância, na adolescência, criaram estruturas neuronais, formataram aqui o software do cérebro. E de forma imediata, como diz, em 220 milissegundos respondemos. Quantos empresários vieram a mim com a capacidade de gerar dinheiro, mas também com a grande capacidade de perder dinheiro? Porque criam padrões que têm a ver com o financeiro. Quantas pessoas ficam doentes constantemente? Sim. E é inconsciente. A semana passada, tinha uma pessoa que fez avaliação comigo e falava: Gil, eu sinto isso, eu sempre estou doente, eu já fui para o hospital, para o médico, para isso, para o outro. Olhei para ele e falei o seguinte: até quando você irá procurar uma doença para tentar receber amor? Ela disse: mas eu não fico doente de propósito. Eu falei: isso que você fala conscientemente. Sim. Inconscientemente, seu corpo procura receber amor e fica doente. Nossa. Porque é a forma de chamar a atenção. Então, quando uma pessoa vem para mim, eu posso te assegurar, né, respondendo à pergunta do Militão, que a pessoa pode não querer fazer uma terapia, mas comigo ela vai querer passar. Geralmente a pessoa vai pela dor ou pela uma necessidade de melhorar, ou de estar buscando entender melhor as suas emoções? Um empresário ontem perguntou para mim isso precisamente. Né? Os 70% ou 80% das pessoas vêm porque já estão na dor. Mas aí eu recomendo, você está bem, faça um processo se antecipando a explosão neuronal e emocional que irá ter. Por quê? A gente toma, né, vitamina C, a maior parte das pessoas toma vitamina C quando já estão doentes, quando já estão resfriados. É errado. A gente tem que tomar vitamina C antes de estar resfriado. Com certeza. Tem que ter esse trabalho de prevenção. Sim. Né? E nós temos que entender que verdadeiramente quando trabalhamos a parte emocional, trabalhamos todas as áreas da nossa vida. Sim. Todas. Quem não está bem emocionalmente não consegue se relacionar nem com Deus. Sim. Porque a incredulidade, né, a falta de fé é mais forte. Sim. Quem está emocionalmente instável não consegue ter mais dinheiro. Não consegue lidar com as pessoas, com o dia a dia. Não consegue amar o próximo. E aí vem um verso importante: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, minha pergunta é: se você se ama, está se cuidando? Porque senão você só vive uma dissonância
vive uma coisa, fala uma coisa e vivencia outra. E o propósito do céu é que você comece com você primeiro. Porque senão, sua empresa quebrará, sua família. Estar junto não significa estar unida. Sim. Sua família não está unida. Seus filhos são o reflexo daquilo que você vivencia no dia a dia. Então, minha pergunta é, você empresário, você líder, qual que é o legado, não herança? Porque herança, desculpa, qualquer um deixa. Mas qual que é o legado emocional que você está deixando? Legado vale mais que herança. Muito mais. Não é? Porque quem deixa herança... Herança sem legado acaba muito rapidamente. Mas quando nós cuidamos emocional, conseguimos ter um legado precioso. Sim. E passado isso seu filho já é um milionário. Sim. Você acha que isso é muito pouco falado hoje? Porque a gente, conversando aqui, a gente percebe a mudança nas pessoas que passaram por um processo com você, né? E muitas das vezes a pessoa, não quero fazer uma terapia, você falou, você acaba fazendo. Dentro desse cenário, esse assunto ele é muito pouco falado, né? Como que a gente consegue, o que você faz para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível para que as pessoas entendam que realmente ela tem um toque ou precisa disso, né? Para a vida dela. Como eu consigo atingir? Meu trabalho é muito... graças a Deus, agora estamos nos posicionando nas redes sociais, eu não tenho site, tá? Mas como assim uma profissional desse nível não tem site? Não tenho site porque, graças a Deus, até agora o meu trabalho é mais divulgado de boca a boca. Boca a boca, eu acho que é o melhor marketing que a gente pode ter. Sim. Eu tenho muitos cases de sucesso. Pessoas que gaguejavam e hoje estão dedicadas à vida política. Pessoas que se curam de dores crônicas. Sim. Pessoas que eu atendo, inclusive, estava falando com um colega nosso, eu estou atendendo agora um psiquiatra. Que legal. Olha. Então, não porque eu me ache. Você acha que está perdido? Eu me encontrei, graças a Deus. Então, se os profissionais que trabalham na parte emocional estão comigo, precisamente é porque eu trago resultados e eu ensino a eles hoje a como ter uma visão diferente da profissão. Sim. E o que mais me induz e me alegra de todo esse trabalho que eu faço é o fato de que levo as pessoas a vivenciar aquilo que Deus tem em Militão. Porque Militão, Deus tem coisas grandes para nós. Sim. Deus tem coisas... Vocês são pais, vocês querem o melhor para seus filhos. Eu me lembro que meu pai falava, filha, teu avô dizia, eu caminho, filho, pelas pedras, pela terra, eu quero que você caminhe nos melhores tapetes. E meu pai dizia, né, se eu vivi isso, se o teu avô falava isso, imagina o que eu quero para você. Vocês querem o melhor para seus filhos. Então, imagina o que o Criador tem para nossas vidas. Ele tem o melhor. Mas não conseguimos vislumbrar isso. Por quê? Porque existe uma parte neuronal linkada ao emocional que não nos permite observar e vivenciar o melhor do céu aqui na Terra. Sim. E nós fomos criados, o céu pertence a Deus, mas a Terra Ele deu para o homem. A Terra, as riquezas, as bênçãos são para nós. Eu viajei para a Argentina, voltei a semana passada. Hoje estou com 4 empresas. Eu tenho empresas fora do Brasil. Como pode ser que uma pessoa que passou vários desertos de solidão, que ficou doente, sozinha, em um quase continente como que é o Brasil, pode crescer e avançar? É porque a parte emocional foi trabalhada. Eu não sou uma ferramenta, um trabalho terminado. Eu tenho muito ainda que trabalhar. Mas o que eu quero deixar em claro é que se eu conseguir alterar meu destino, qualquer um pode. Sim. Qualquer um pode. Eu gostaria muito que a Ana possa compartilhar um pouco, porque ela foi, casualmente, temos ela hoje aqui como co-host. Ela passou pelo processo, Ana. Gostaria muito que você compartilhe um pouco de sua experiência. É uma imersão, né? Assim, fizemos 2 processos, né? Uhum. E dentro desse processo eu consegui neutralizar alguns traumas aí de infância que foram construídos, que eram algumas barreiras que me faziam sofrer com algumas questões familiares. Neutralizou absolutamente. Outra questão que eu desenhei no processo, muito linda, foi o processo de mudança de casa, né? Lembra? Lembro. Então, dentro do processo tinha uma dinâmica
que a Giovana fez, e eu desenhei a casa que eu moro hoje, e assim, foi bem rápido. A gente nem tinha pensado em vender a nossa casa e nem em comprar. Eu achava que era uma coisa assim, nossa, daqui 2, 3, 5 anos, né? E foi uma coisa que aconteceu. Então, Em meses, né? nossa, foi. Acho que foi em 3 Em meses. 3 ou 4 meses. Então, e era uma coisa que a gente nem tinha ideia de mudar naquele momento, né? Então, assim, se eu pego, eu tenho o caderno, que eu tenho que voltar a fazer as atividades que a Giovana passa são maravilhosas e a gente tem que fazer. Às vezes eu sento com as meninas à noite, elas têm um caderninho, sabia? Uhum. E eu ensinei elas a fazerem. Vamos escrever tudo que a gente é, tudo que você é. Então eu escrevo, faço lá alguns exercícios, estou ensinando para elas. E aí eu pego o caderno, eu olho para o desenho meu horroroso, né? Porque eu sou péssima para desenhar e não tenho talento. E olho para minha casa e falo, gente, a descrição é muito igual, né? O desenho é parecido também. Mas eu fiquei impressionada. Então, o poder que a gente tem dentro de nós e na nossa mente, e o tanto que a gente sabota por nada, né? Por falta de conhecimento, por problemas, né? Então, o que a Giovana faz? Ela potencializa tudo que Deus colocou na gente, porque eu também tenho essa fé maior. Então, tudo isso que essa fé que a gente tem, que somos filhos amados, que nós temos, Deus não quis ninguém para ser pobre, para ser bandido, para ser nada, né? Então a Giovana consegue, através das ferramentas dela, potencializar para você ser a sua melhor versão, né? E através disso você conquistar. É a mudança de carreira, é a mudança de casa, é uma mudança de postura dentro de casa, né? Em relação à família, enfim. O que você precisa trabalhar? Então a Giovana tem todas essas ferramentas para mudar. E eu tenho certeza absoluta que se não fosse o teu processo, eu estava surtada com burnout. Porque não é fácil os desafios que eu tenho com todas as frentes que eu abracei. E eu tenho que digerir. E eu, dia a dia, eu lembro das suas ferramentas, da respiração e foco e consigo ter tranquilidade para administrar esses problemas. São ferramentas, né? São Ferramentas ferramentas. internas. E o que mais impacta na minha vida que não tem a ver com algo que não possa ser alcançado, né? As pessoas muitas vezes me procuram por diferentes razões, né? Vamos supor, eu estou lembrando do Leandro, né? Uma pessoa que trabalha em uma instituição grande, ele é advogado, ele não sabia se deixar ou não a instituição para continuar com a vida da advocacia, né? Sim. Ele me procurou por isso, ele precisava clareza no tema. Sim. Só que no meio do processo veio à tona o fato de que ele não dirigia há 23 anos, não pegava o carro há 23 anos. Nossa. E o que aconteceu no processo? Ele volta a dirigir. Mas como foi o bônus. No caso da Ana, nós queríamos trabalhar a parte emocional, né, para ter equilíbrio, ter o foco Sim. por todas as empresas que ela tem. Sim. Que veio como bônus a casa que ela almejava, Sim. que achava que ia chegar em 5 anos, em 3 anos. Veio em meses. Por quê? Porque quando nós estamos equilibrados emocionalmente, na parte criativa se acende, a parte do córtex pré-frontal se acende, e é interessante que isso nos leva a um equilíbrio emocional que gera uma energia onde as coisas começam a acontecer. Tenho situações de outros empresários, né? Bem na minha casa, a Regina, ela mora em Itamambuco, uma empresária que tem 3 empresas hoje, que ela me procurou porque estava em depressão, os filhos tinham viajado para outro estado, para outro país, e no processo ela abriu mais uma empresa. Sim. Né? E quando os filhos voltaram, eu liguei para ela, olha, os filhos estão curtindo, os filhos... Ela falou, olha, estou amando o tempo com meus filhos, mas você não tem ideia, eu estou vendo que eles já possam ir embora, porque ela já não criou essa dependência com os filhos, porque tinha as outras empresas que É cuidaram. muito comum as mulheres passarem por esse deserto, né? Quantas Quando coisas... os filhos crescem. Mas é interessante ver que Sim. quando uma pessoa faz o processo, Sim. tem muitos bônus que melhoram das dores crônicas, Sim. né? Você melhorando. Eu tinha muita dor cervical também, melhorou demais. Né? Eu tenho outro caso de uma pessoa que me procurou para trabalhar a parte emocional porque era mais solteira, não estava conseguindo lidar com a filha. Nossa. Ela curou de câncer. Sim.
de câncer. E aí a gente começa a pensar, eu acredito firmemente Sim. que tudo que eu tenho para oferecer está ligado, sim, a um amplo conhecimento das ciências que estudam a parte cerebral do cérebro. Eu tenho mais de 200, hoje fizemos o levantamento antes da virada do ano, mais de 265 ferramentas, porque tanto mais estudo, mais ferramenta tem. Tem a ver, sim, com conhecimento, Sim. mas tem a ver com o toque de Deus. Sim. Porque eu consigo ver que sim, tem mudanças, mas quando uma pessoa passa pelos meus processos, ela vai além. Eu fico surpresa, como é possível que uma pessoa que teve 8 anos de dependência de antidepressivos, que ela não conseguia nem tomar café de manhã sem tomar o antidepressivo porque tinha medo, ela desmamou. Há um mês não está tomando remédio, Nossa, gente. é incrível. É incrível. Eu tenho outro caso, outra empresária que veio e falou para mim, Dio, eu já fui para São Paulo, fui atendida por um psicólogo que cobra a hora R$ 2.000 e não soluciona nada em mim. Eu já não sei o que fazer. Ela chorando, triste. E depois de um processo, ela deixou os remédios da ansiedade. Sim. Como é possível? Para mim é ilógico. Mas tem a ver com ciência, conhecimento, Sim. mas também na doce mão de Deus. Sim. Porque quem Absolutamente. está nas mãos dele, eu acredito que é mais, Sim. que pode mais Sim. e entende que merece mais. Sim. Eu acho que quando a gente, assim, para todo mundo, escuta um feedback igual foi dado aqui agora, e aí eu queria, em cima desse gancho, queria te perguntar, o que te motiva a continuar crescendo, né? Quais são os objetivos, seus objetivos a médio ou longo prazo, para que você continue mudando a vida de pessoas que precisam e às vezes nem sabem o que precisam? Eu posso abrir meu coração? Vocês me permitem? Opa! O que motiva meu coração é a cruz. Eu tenho momentos de oração nos que eu me sinto muito amada por Deus. Sim. Eu sei, Deus vendo a necessidade do ser humano, Ele permitiu que a ciência possa avançar. Sim. Por isso que quem hoje está doente vai por médico que tem uma solução. Vendo Deus que hoje o maior problema é o mental e o emocional, Ele abriu um leque de ciências que trabalham na parte das emoções. Sim. Mas conseguimos acessar abertamente a esse equilíbrio emocional quando a gente se sente amada. Sim. Eu sei que sou um milagre de Deus, Sim. porque eu já estive naquele buraco onde o cheiro é horrível, a solidão é profunda e a gente só vê a escuridão. Eu já estive lá. Então, eu sei tudo o que cheguei a superar, todas as dores, todas as tristezas, todas as noites sozinha, as noites chorando, as noites vendo meu futuro escuro. Eu percorri um caminho muito difícil. Mas eu posso ver também que se Ele abriu tantas oportunidades para ter tanto conhecimento, para entender e fazer tantos investimentos, é porque o amor e o cuidado dele está. Sim. E nós sabemos que na cruz Ele pagou um preço. Sim. Para que nesse preço que Ele pagou, você e eu possamos ter paz, abundância, felicidade. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que na pobreza dele nós sejamos enriquecidos. Por essa cruz, eu tenho o direito de ser rica. Mas financeiramente, não rica de espírito, de paz. Financeiramente. Também disso. Também disso. De tudo. É outro bônus. Então aí o que me motiva é a cruz. É a cruz, esse amor dele pelo ser humano. Quando eu atendo uma pessoa, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma pessoa que estou atendendo do outro lado da mesa, eu tenho vontade de pegar a pessoa, levar ela no colo, abraçar ela e falar: sinta-se amado. Sinta-se amada, porque Deus nos ama desse jeito. Não existe nada que possamos fazer ou não possamos fazer que tire esse amor. Só que as dificuldades da vida nos induzem a pensar de que a gente não é amada, de que a gente sempre erra. O cérebro, o viés negativo do cérebro, tá, é maior que o viés positivo. Por isso que o foco está naquilo que não somos, não temos, não fizemos, sempre nos erros. Mas quando nós entendemos que somos amados, verdadeiramente amados,
a visão muda. Então, o que me motiva é o amor de Deus pelo ser humano. E onde eu quero chegar a mais pessoas. Por que meu foco são líderes empresários? Porque dessa forma eu consigo atingir o entorno da família, o entorno das empresas. Eu já contei que os funcionários falam para mim, nossa, você passou pelo seu processo. Esse funcionário nunca teria o impacto desse chefe se o chefe não fazia por mim. Então, é uma forma indireta de chegar a essas pessoas. Sim. E em relação aos projetos, esse ano começaremos as mentorias em grupo, né, que serão direcionadas para pessoas que realmente têm outras pessoas a cargo, para que isso se possa multiplicar. Não tem a ver só com a terapia, eu tenho processos de terapias, de mentorias, e eu tenho o processo AD, o processo Altere Seu Destino, que é a combinação de terapia e mentoria, que até onde eu sei, não faz ninguém hoje no Brasil isso, uma combinação de terapia e mentoria, que traz hoje muito resultado, né? Então, e aqui, daqui a 5 anos, o que eu pretendo é ter a escola, né, ou a faculdade Altere Seu Destino, onde possamos capacitar mais líderes, mais profissionais da saúde, porque eu não posso morrer com isso. Eu preciso passar todo esse conhecimento para outras pessoas. E com a bênção de Deus, eu acredito que daqui a 5 anos já teremos uma instituição formada para ajudar a mais pessoas e também formar mais profissionais que tenham outra visão. Muito maravilhoso. Legal. Agora conta um pouquinho pra gente do BNI, né? Como que você conheceu o BNI, como que você entrou no BNI, há quanto tempo você está, né? O que o BNI tem de importância na sua vida como empresário, na sua vida pessoal também? O BNI é o resultado de outro processo. Uma empresária fez parte dos processos. A Aline. A Aline. Ela foi membro vários anos. Ela foi membro, né? Ela inclusive foi vice-presidente do nosso grupo. Ela foi presidente também. Foi presidente também, olha. Legal. Então a Aline foi uma empresária que passou pelo meu processo. Eu conheci ela em um jantar, né? Que fui com minha personal a jantar, convidou também ela, e ela se interessou pelo meu trabalho, tomamos um café. E ela fez o processo comigo, passou pelo processo, e ela teve muitas mudanças, né, que pertencem a ela falar tudo aquilo, de todas essas mudanças lindas que teve na vida dela. Eu acompanhei um pouco dessas mudanças, sem te conhecer. Uau, que bom, que bom. Ela assim, também teve resultados maravilhosos. E aí vem o ponto de que terminamos o processo e ela falou, eu não queria te dizer antes, mas eu tenho um grupo que eu acho que eles precisam muito de você. Não falo, você precisa muito de você. Você poderia somar muito para o grupo, porque você não é parte, vem nos visitar, mas... Então eu fui em 2 oportunidades, casualmente depois tinha que viajar de férias, tinha que ir de férias. E eu, quando viajei, já tinha determinado voltar e ser parte do BNI. O BNI me dá a oportunidade de levar meu propósito para outros cantos. Porque pelo BNI eu hoje atendo pessoas que são de Portugal, atendo empresários que são de México. Na quarta próxima eu estarei numa reunião do BNI, porque é uma instituição global, né? Não somente está em Jundiaí, não só está no estado, no país. 74 países. Imagina quantos países. Na próxima quarta-feira estarei em um grupo que é de empresários latinos que está nos Estados Unidos. Então, a possibilidade que me levou ao BNI é precisamente chegar a mais pessoas com o meu propósito. Nessa semana fiz contato com uma empresária mexicana, que ela quer que eu atenda ela. Na terça-feira farei a avaliação. Então, isso só poderia ser possível por meio do BNI, que é uma empresa séria que tem o intuito de chegar a mais empresários com um networking de alta qualidade. Quanto tempo você está no BNI? 3 anos. Estou indo para o 3º ano. E desse tempo para cá, o que mudou na sua vida? Que mudou? Você nunca mais se sentiu sozinha. Verdade. Esse é um ponto. Eu acho que eu sempre tenho mais reuniões. Está muito ocupado. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Tem muita companhia para tudo. Quando pensei em renovar, né, nesse 3º ano já, veio a tornar muito esse ponto, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de evoluir. Eu me sinto assim
desconfortável quando eu não estou crescendo, né? Eu tinha problemas, eu não nadava, por exemplo, né? Quando era criança, quase me afogo, né? Quase me afogo, aí uma pessoa me salvou, era um rio com muita correnteza, aí houve um bloqueio, né? Um trauma, eu só aprendi a nadar de adulta, né? E eu sempre falo, aquilo que não está crescendo está aqui. Morrendo. Então, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Aí eu decidi aprender a nadar, de adulta nadei e falei qual que é a seguinte etapa. E a seguinte etapa era... Você foi muito radical. O surf. Ela foi muito radical. Eu penso que hoje... Talvez uma pessoa normal pararia no voo aprender a nadar. Não, a Giovana... A Ana falou que sou normal, mas eu concordo. Ela é anormal. Mas aí eu fui para o surf, então é importante evoluir. Quando eu tive que avaliar a renovação no BNI, eu falei para esse outro grupo, estou sendo chamada para ser parte do outro mastermind com os empresários. Mas um ponto relevante que eu gosto muito do BNI, o Giver Games. Isso. Onde a gente cresce, mas também contribui. Sim. Ser empresário ou ter um CNPJ não faz a pessoa uma empresária. A vida empresarial vai se formando. E eu que tenho muita bagagem no tema, é uma forma também de transbordar no BNI. Sim. Então, isso que me levou a renovar, né? E também o fato de levar meu propósito para a gente. Sim. É isso. Que legal. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, deixasse suas redes sociais, onde as pessoas te encontram de forma online, te encontram da forma presencial também. Então, fica à vontade para o nosso espectador. Vamos lá. Eu quero dizer para você que aquilo que está vivendo hoje, a sua realidade, o seu presente, não define seu futuro. O que define seu futuro são as decisões que você está determinado a ter hoje. O que você decide? Continuar na mesma situação ou está decidido a dar uma virada no seu destino? Tempo e dinheiro é questão de prioridades. Quando a gente tem uma necessidade, perde o celular. Eu conheço pessoas que fazem de tudo para ter um celular. Ou seja, dinheiro é prioridade. Quantas vezes eu na faculdade, você possivelmente no trabalho na faculdade, procurou tempo de onde não tinha. Então, tempo também é uma prioridade. Eu pergunto para você, quanta prioridade está dando para a sua vida? Mas se você não decidir pela sua evolução, pela sua mudança, eu quero te comentar que você amanhã viverá o mesmo que está vivendo hoje ou aquilo que está vivendo nos últimos anos. Deus tem planos de bem para você. Então, decida dar essa virada. Se coloque como prioridade. E me siga no @giovana.valesca, esse é meu Instagram. Entenda que, de novo, sua realidade não determina seu futuro, sino que seu futuro é determinado pela decisão de alterar o seu destino. Essa decisão que hoje tem que ser parte da sua vida. Giovana, muito obrigado, que papo legal, né? É uma delícia, né? Obrigada. E aí eu já queria fazer um convite para você também que está nos ouvindo. A Giovana Valesca está presencialmente todas as quintas-feiras, às 6h30 no Veraz, onde o nosso grupo se reúne. A gente queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Ingegrid, Metaplano Contábil, Carvalho Trust, Salso Blend e Almurata Advogados. Muito obrigado, por hoje é só. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Aqui você vai conhecer um pouquinho da história dos nossos empresários que pertencem ao grupo do BN Up. Um abraço. Até mais. Até mais.